Poxa, eu acabei de fazer um curso de análise técnica e o meu professor disse que é errado operar com risco-retorno negativo, porque a conta não fecha. O certo é perder de canequinha e ganhar de balde. Vamos lá. Eu aprendi uma estratégia bacana, onde o alvo é 3 vezes maior que o stop. Beleza. Eu vou esperar o preço bater na parte inferior do canal de Donchi e quando o preço retrair na média de 9 períodos, eu vendo com um stop ali de R$100 e um alvo de R$300. A minha meta diária é fazer R$300, então só preciso acertar uma operação. Vamos lá. Bem, a primeira operação foi stop, né? Menos R$100, tudo bem. Meu professor disse que se eu tiver pelo menos 33% de acerto, eu consigo ter lucro. Tá tudo sob controle. Segunda operação, stop de novo, menos R$200 no total. Sem problemas, tá tudo dentro das probabilidades. Menos R$300, caramba, tá ficando meio pesado. Mas tudo certo, ainda tá dentro das estatísticas. Menos R$400, caramba, será que isso funciona mesmo? Será que o day trade não é pra mim? Olha só, a estratégia deu outro sinal, bateu ali na parte inferior do canal de Donchi, mas eu tô com medo de abrir mais uma operação de venda na média móvel e levar outro stop. É melhor ficar de fora. Poxa vida, se eu tivesse aberto essa operação, teria sido ganho. Eu já teria recuperado boa parte do meu prejuízo, mas eu tava sem confiança. Mas deixa eu ver uma coisa. E se eu tivesse invertido o risco-retorno em cada operação? E se eu utilizasse R$300 de stop e R$100 de alvo? Caramba, eu teria tido ganho em todas as operações e eu teria feito os R$300 que eu queria muito mais rápido. Poxa, será que é mesmo tão errado operar com risco-retorno negativo? Eu me senti tão mal operando com risco-retorno positivo porque eu levei tantos stops. Será que é tão errado assim? Cara, essa história que eu acabei de te contar acontece todos os dias com milhares de traders. E nos próximos minutos eu vou te mostrar a verdade sobre o risco-retorno negativo, como eu opero há praticamente 10 anos dessa forma na minha conta real, nas provas de mesas proprietárias que eu já passei e por que operar com risco-retorno negativo, para mim, funciona melhor do que buscar alvos 2 ou 3 vezes maiores do que o stop. Vem comigo, cara. Olha só, há praticamente 10 anos eu só opero com risco-retorno negativo. Alvo ali 2 vezes menor do que o stop. Às vezes eu utilizo o alvo 3 vezes menor do que o stop na minha conta real, nas provas de mesas proprietárias que eu já passei durante todos esses anos. E funciona. Mas Pio, todo mundo fala que o certo é você ter o alvo 2 vezes maior do que o stop ou 3 vezes maior do que o stop. O certo é você ter o risco-retorno positivo. Todo mundo fala que é loucura você operar com risco-retorno negativo, não faz sentido. Eu sei, cara, todo mundo fala. E matematicamente faz sentido você operar com risco-retorno positivo. Mas ninguém te conta o outro lado dessa história. Ninguém te fala que operando com risco-retorno positivo, o seu nível de acerto vai ser baixíssimo. Ninguém te conta quantos stops você vai levar antes do preço atingir um alvo, por exemplo, 3 vezes maior do que o seu stop. E a resposta é, você vai levar muitos stops. Então olha só, digamos que você opere assim, né, com um alvo 3 vezes maior do que o seu stop. E a sua estratégia tem ali em torno de 50% de AC. Ou seja, você vai estar quase jogando cara ou coroa para decidir se você compra ou vende. Mas se você tem uma estratégia assim, cara, já saiba que você vai levar muitos stops antes do preço bater no seu alvo. Porque quanto mais longe for o alvo, mais difícil é para o preço chegar lá antes dele atingir o stop. É questão de probabilidade. Poxa, o stop está aqui perto, o alvo está lá longe. Então, na prática, você vai bater o stop muito mais vezes antes do preço pegar um ganho, entendeu? E aí o que tende a acontecer é sequências longas de stops. Mas poxa, Pio, com um alvo 3 vezes maior do que o stop, quando você tem ganho, você ganha muito e acaba se recuperando. Sim, cara, exatamente. Matematicamente falando, faz todo sentido. Quando você perde pouquinho, e quando você ganha muito. Então você se recupera, a conta fecha. E tudo isso é muito bonito na teoria. Agora me diz, quantas pessoas você conhece que aguentam levar vários stops seguidos, sem quebrar as próprias regras, sem aumentar contratos, sem forçar uma operação e principalmente sem desistir da estratégia?
Se esse for o seu perfil operacional de verdade, se você suporta isso, tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que são pouquíssimas as pessoas que suportariam isso. Cara, a gente já sabe agora que operar com risco-retorno positivo quebra a maioria das pessoas emocionalmente. Ok, mas por que o risco-retorno negativo? Poxa, o alvo ali menor que o stop funciona para mim há praticamente 10 anos no day trade. Eu vou te explicar. A gente já entendeu que um dos motivos do risco-retorno positivo gerar muitos stops é que o alvo fica muito longe em relação ao stop. Então, o resultado é que o preço atinge o stop muito mais vezes antes de pegar um ganho. Já no risco-retorno negativo é o inverso. O alvo fica muito perto em relação ao stop. E o resultado é que você bate o alvo muitas vezes antes de levar um stop. É questão de probabilidade. Quanto mais perto o alvo, mais fácil é para o preço chegar no seu alvo antes de bater o stop. Simples assim, mas tem um detalhe crítico. Risco-retorno negativo só funciona se você tiver alta taxa de acerto. Então, se você opera, por exemplo, com um stop 2 vezes maior que o alvo, você precisa de no mínimo 67% de acerto para empatar, para você ficar no 0 a 0. Agora, se você opera com um stop 3 vezes maior que o alvo, você precisa de no mínimo 75% de acerto para você empatar, para você não ter prejuízo. Por exemplo, eu mostrei uma estratégia recentemente no grupo Lista VIP do Método Pulsar 3.0, e esse grupo é gratuito, tá na descrição desse vídeo, e essa estratégia é operada com o stop 3 vezes maior do que o alvo. Só que agora, em abril de 2026, operando na parte da tarde, que é quando eu tenho tempo de operar naquela conta, eu mostrei que essa estratégia teve 93,3% de acerto. Então eu bati a minha meta mensal rapidamente nessa estratégia, e ela é operada com o stop 3 vezes maior do que o alvo, e o meu nível de acerto ficou muito acima de 75%. Essa, inclusive, é a estratégia Pulsar 500, que faz parte do meu método operacional, que é o método Pulsar 3.0. O link do grupo Lista VIP está na descrição, é gratuito, e lá você vai poder ver esse vídeo onde eu mostro essas estatísticas com mais detalhes, tá beleza? Mas continuando, quando você opera com estratégias com esse tipo de risco-retorno negativo, você acaba tendo muito mais ganhos do que stops. E isso te motiva, isso te deixa mais confiante e fortalece o seu controle emocional no day trade. E aí quando vem o stop, porque vai vir, né? Sempre vem o stop, obviamente. Pois quando isso acontece, você está psicologicamente mais preparado, porque você sabe que estatisticamente você tende a ter mais dias positivos pela frente, entendeu? Mas não é só por isso que o risco-retorno negativo funciona para mim. Esse risco-retorno funciona para mim há quase uma década, não só pela alta taxa de acerto. Funciona principalmente porque eu encontrei um gerenciamento de risco que me protege, entendeu? Eu vou te mostrar agora exatamente como eu opero. Quando eu estou operando uma estratégia onde o stop é 2 vezes maior do que o alvo, a minha meta diária é sempre de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diário é de um stop. Agora, quando eu estou operando uma estratégia onde o stop é 3 vezes maior do que o alvo, a minha meta diária é de 3 ganhos seguidos e o limite de perda diário é de um stop. Se eu bater a meta, eu paro de operar. Se eu atingir o limite de perda diário, eu também paro de operar. Simples assim. Seguindo esse gerenciamento de risco, eu nunca perco mais no dia do que eu tenho chance de ganhar naquele mesmo dia. E agora eu vou te mostrar 2 exemplos no gráfico de estratégias com risco-retorno negativo que estão funcionando bem nesse ano de 2026 para te provar o meu ponto. Presta atenção nos números. Setup 1. Alvo 2 vezes menor do que o stop. Dá uma olhada nesse setup, cara. Eu apresentei ele para vocês no último domingo, dia 12 de abril. Na realidade, nesse setup, nós não utilizamos o stop 2 vezes mais do que o alvo. Na realidade, o risco-retorno aqui é de 1 para 1,171, né? Porque o alvo é de 175 pontos e o stop é de 300 pontos. Mas eu vou modificar aqui, olha, para 300 pontos de stop e 150 pontos de alvo. Agora sim, nós temos um stop 2 vezes maior do que o alvo. Como eu disse, essa estratégia foi apresentada no dia 12 de abril e no seu canto superior direito está aparecendo um card para você assistir essa estratégia lá depois, tá beleza? E é o seguinte, você utiliza o tempo gráfico de 15 minutos do lado direito e do lado esquerdo você utiliza o tempo gráfico de 1 minuto. Seguindo à risca a estratégia que eu mostrei a vocês no último domingo, quando alguma vela fecha vermelha no tempo gráfico de 15 minutos, lembrando que essa daqui é a coloração algoritmo PillTrader, a gente então volta os nossos olhos para o tempo gráfico de 1 minuto, a gente espera uma vela fechar, olha, negativa, tocando a parte inferior do canal de Doncha, como aqui aconteceu, olha, a gente bate uma venda na máxima dessa vela. Dessa forma aqui, olha, então, nessa operação no dia
dia 13 de abril, ou seja, um dia após eu ter postado essa estratégia lá no canal, nós tivemos uma ordem de venda acionada aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pegaria e sair da operação. Então aqui nós teríamos o primeiro ganho do dia. E percebe o seguinte, esta vela aqui também fechou negativa, tocando a parte inferior do canal. E as velas aqui, olha, ainda estavam vermelhas, bem aqui. Então a gente poderia vender novamente na máxima dessa vela. E aí, como você pode ver, olha, a nossa ordem de venda, então, que foi posicionada na máxima dessa vela, seria acionada nessa região aqui. O preço sobe um pouco, mas ao voltar a cair, pegaria essa da operação aqui embaixo. Então seria o segundo ganho do dia. Meta positiva diária alcançada. Isso no dia 13 de abril. Vamos agora ao dia 14 de abril. Esse aqui é o dia 14 de abril. Percebe que esta vela fechou azul no tempo gráfico de 15 minutos. A gente espera a próxima vela abrir, né? E a partir daqui a gente começa a buscar por compras. Percebe que esta vela, no tempo gráfico de 1 minuto, fechou positiva, tocando a parte superior do canal de Doncha. Então posiciona uma ordem de compra na mínima dela. Olha só, a ordem de compra então seria acionada nesse ponto e aqui em cima o preço pegaria essa da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Depois disso, percebe que tivemos uma outra vela aqui, olha, que fechou tocando a parte superior do canal de Doncha, uma vela positiva. A gente compraria novamente na mínima da vela, dessa vela positiva. Nossa ordem de compra seria acionada aqui e aqui em cima o preço pegaria essa da operação. Seria então o segundo ganho do dia. Meta positiva batida no dia 14 de abril. Vamos dar uma olhada agora no dia 15 de abril. Olha só, no dia 15 de abril, tivemos essa primeira vela do dia que fechou vermelha. A gente espera a segunda vela do dia abrir. E a partir daqui, a gente espera uma vela fechar negativa, olha, tocando a parte inferior do canal de Doncha. A gente vende na máxima dessa vela. Então veja só, nossa ordem de venda então seria acionada nesse ponto. E aqui embaixo o preço pega e sai da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Depois disso, enquanto as velas ainda estavam vermelhas aqui no 15 minutos, nós tivemos essa outra vela que fechou negativa, tocando a parte inferior do canal de Doncha. A gente vende na máxima dessa vela de novo, olha, bem aqui, olha, ordem de venda acionada, e aqui embaixo o preço pega e sai da operação. Seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida também no dia 15 de abril. Vamos dar uma olhada agora no dia 16 de abril. Olha só, esse daqui é o dia 16 de abril, você percebe que esta vela fechou azul. A gente espera então a próxima vela abrir, no caso essa vela aqui, e a partir desse momento a gente passa a buscar por compras num minuto. Percebe que esta vela fechou positiva, tocando a parte superior do canal de Doncha. Então posiciona uma ordem de compra na mínima dessa vela, percebe que a vela seguinte acionaria a nossa ordem de compra bem aqui, olha, e sem calor nenhum já pegaria essa da operação aqui em cima. Seria o primeiro ganho do dia. Depois disso tivemos, né, essa outra vela que também fechou positiva, olha, tocando a parte superior do canal de Doncha, percebe que as velas ainda estavam azuis, nós compraríamos na mínima dessa vela positiva. Nossa ordem de compra seria acionada nesse ponto, olha, como você pode ver, e aqui em cima o preço pega, sai da operação também, seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida. Então, cara, eu mostrei essa estratégia para você no dia 12 de abril. Se você começou a operar ela no dia 13 de abril, você teve 100% de acerto até o momento. Se você operou com 5 mini contratos, aqui, olha, nesses 4 dias, você já fez R$1.000. Se você operou com 10 mini contratos, você já fez R$2.000. E é uma estratégia com risco retorno negativo, o stop 2 vezes maior do que o alvo. E no ano de 2026, por enquanto, essa estratégia está com aproximadamente 80% de acerto. Ou seja, essa estratégia está com 13 pontos percentuais acima do break-even, porque o break-even é 67%. Isso significa que a estratégia está tendo uma margem de segurança, ela não está batendo ali no limite, ela está bem acima do necessário para a gente ter lucro, entendeu? Vamos dar uma olhada agora no setup 2. Nós utilizamos o stop 3 vezes maior do que o alvo, ou seja, o stop é de 300 pontos e o alvo é de 100 pontos. Stop 3 vezes maior do que o alvo. Esse é um indicador que mostra regiões de compras e regiões de vendas, tá? Eu desenvolvi esse indicador para os alunos do método Pulsar. Eu ainda estou realizando todos os testes nesse indicador para encontrar as melhores configurações para os alunos. E só depois disso eu vou entregar esse indicador para os alunos. E vou entregar aqui no canal também para vocês testarem por pelo menos 2 meses, tá? Mas continuando, nesse setup nós utilizamos esse indicador de compra e venda, mais essas 3 médias móveis, 17, 72, 144. Esse é o tempo gráfico de 1 minuto. E a ideia é bem simples, cara, olha só. Se as médias estão cruzadas para baixo, e aparece escrito venda em cima de alguma vela, eu venho então com a minha ordem de venda e posiciono ela na máxima dessa vela. Olha só, aqui embaixo apareceu venda também, eu posiciono a ordem de venda na máxima dessa vela. Mais abaixo também apareceu venda, eu passo minha ordem de venda para a máxima dessa vela. E assim eu vou fazendo até que minha ordem seja acionada. Nesse caso, a minha ordem de venda seria acionada nesse ponto aqui, olha. Então, ordem de venda acionada aqui e aqui embaixo o preço já pega a saída da operação. É um scalp rápido ali de 100 pontos. Então aqui eu teria o primeiro ganho do dia.
Esse aqui é o dia 15 de abril de 2026, tá? Depois disso, eu percebo que a minha outra ordem de venda que seria acionada seria na máxima dessa vela. Também está escrito venda e as médias estão cruzadas para baixo. A ordem de venda, então, seria acionada nesse ponto. E aqui embaixo, o preço pega e sai da operação, mais 100 pontos. E aqui nós tivemos vários sinais de compras. Porém, como as médias estão cruzadas para baixo, eu vou ignorar todos esses sinais aqui de compras. Eu vou focar nos sinais de vendas apenas. Mais à frente, ainda no dia 15 de abril, nós tivemos esse último sinal aqui executado, olha. Então, minha ordem de venda seria executada aqui, e aqui embaixo o preço pega e sai da operação. E seria o terceiro ganho do dia, e eu teria meta positiva alcançada no dia 15 de abril. Isso porque, quando eu opero com risco-retorno, onde o stop é 3 vezes maior do que o alvo, eu preciso de 3 ganhos seguidos para atingir a meta positiva diária. Esse foi o dia 15 de abril. Agora, se você observar o dia 16 de abril, nós tivemos o primeiro sinal executado, né, sinal de compra, na mínima desta vela aqui, olha, logo no início do pregão, porque as médias estavam cruzadas para cima, o indicador mostrou compra na mínima dessa vela, eu posiciono minha ordem de compra na mínima da vela então, percebe que o preço cai, aciona minha ordem de compra, volta a subir, pega a saída da operação, seria então primeiro ganho do dia. Depois, o outro sinal que foi executado de fato, né, um outro sinal de compra também, na mínima desta vela aqui, olha. Isso porque as médias estavam cruzadas para cima e o indicador marcou compra na mínima dessa vela. Então o preço cai, aciona minha ordem de compra bem aqui, olha, e ao voltar a subir nessa vela, pega a saída da operação, seria o segundo ganho do dia. Depois nós tivemos alguns sinais de vendas aqui, olha, só que as médias estavam cruzadas para cima. As médias em seguida cruzaram para baixo, olha, como você pode ver, percebe que aqui, esta vela gerou para a gente um sinal de venda, já que o indicador escreveu venda na máxima dessa vela. Significa que aqui tem um ponto de resistência onde eu posso acreditar na venda, entendeu? Então minha ordem de venda seria executada aqui, e aqui embaixo o preço pega a saída da operação, seria o terceiro ganho do dia e também seria então meta positiva alcançada no dia 16 de abril. Então dá uma olhada nisso, cara. Essa é a estratégia. Em abril de 2026, está com 28 ganhos e 2 stops. Isso significa que ela está com 93,3% de acerto. Sendo que quando eu opero com risco-retorno negativo, onde o alvo é 3 vezes menor do que o stop, para eu não ter prejuízo, eu preciso ter no mínimo 75% de acerto. E essa estratégia está tendo 93,3% de acerto. Ela está 18 pontos percentuais acima do break-even. É uma margem de segurança muito grande. E só para fechar essa questão em relação a essa estratégia, esse indicador ainda está em desenvolvimento, ainda está em teste, mas assim que eu terminar de testar e de desenvolver as estratégias com base nesse indicador, eu vou entregar para os alunos do Método Pulsar e vocês aqui no YouTube, que não são meus alunos, vocês também vão poder testar esse indicador por pelo menos ali uns 2 a 3 meses, cara, sem custo algum. Mas por enquanto esse indicador ainda está em desenvolvimento e eu ainda preciso encontrar as melhores configurações para ele, tá beleza? Mas continuando, cara, em relação a esses dois setups que eu acabei de mostrar, o que isso significa? Poxa, esses dois exemplos mostram uma coisa muito clara. Risco-retorno negativo funciona se você tiver alta taxa de acerto, bem acima ali do break-even, se você tiver uma estratégia bem montada, ou seja, com regras claras, objetivas e testadas, e também funciona se você tiver um gerenciamento de risco rigoroso que te protege, com metas e limites diários, entendeu? Quando você junta essas três coisas, o risco-retorno negativo tem enormes chances de funcionar para você. Mas atenção, eu preciso ser honesto com você, nem tudo são flores. Mesmo operando ali com um alvo menor do que o stop, mesmo operando com uma estratégia bem montada, poxa, vão ter momentos em que o mercado simplesmente não vai estar bom para a sua estratégia. E você vai pegar uma sequência de perdas. Isso é normal, faz parte. E tem mais, às vezes, da noite para o dia, uma estratégia que era muito boa, ela pode simplesmente parar de funcionar. Porque o mercado muda, a volatilidade muda. E é por conta disso que eu sempre falo, tanto aqui no YouTube, como também lá no nosso grupo no Telegram, que você precisa acompanhar a sua estratégia e atualizar a sua estratégia sempre que necessário, para que ela acompanhe o comportamento atual do mercado. Então, como se proteger disso? Como se proteger dos momentos ruins que a sua estratégia vai enfrentar? Cara, é sempre importante ter um limite de perda mensal. Por exemplo, no mini índice, se você perder 1000 pontos no mês, você para de operar, acabou. Você espera o próximo mês. Dessa forma, você corta as perdas mais rápido, num ponto onde você ainda aceita perder. Você não vai ficar ali insistindo numa estratégia que claramente não está boa naquele mês.
Você não destrói a sua conta tentando recuperar, você simplesmente para e, se necessário, você analisa a sua estratégia, você ajusta a sua estratégia e você volta no próximo mês. Poxa, Pio, mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo para estar acompanhando e atualizando as estratégias, eu não tenho tempo para desenvolver boas estratégias. Cara, fica tranquilo. Se você trabalha ou estuda ou você simplesmente não consegue desenvolver boas estratégias, na descrição desse vídeo eu deixei o link do método PeelStar 3.0 e lá você vai encontrar as mesmas estratégias e robôs que eu utilizo no meu dia a dia, e dessa forma você vai ter uma carteira completa de estratégias e robôs para atacar o mini índice de várias frentes ao mesmo tempo no day trade, aumentando assim as suas chances de sucesso. O link do método PeelStar 3.0 está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bem, cara, o que eu te mostrei hoje não é teoria, é o que eu faço há praticamente 10 anos no day trade. Então, para você sempre se lembrar, o risco-retorno negativo funciona sim, mas funciona se você tiver alta taxa de acerto, estratégia bem montada e um gerenciamento de risco rigoroso. Senão as chances do risco-retorno negativo funcionar são bem pequenas no longo prazo. Mas agora é claro, isso tudo não é sobre ser certo ou errado. Não é sobre o risco-retorno positivo ser melhor do que o risco-retorno negativo. É sobre você escolher aquilo que você consegue executar sem quebrar as suas próprias regras. Se você consegue operar com risco-retorno positivo, mesmo tendo um baixíssimo nível de acerto, sem problemas, cara. Esse é o risco-retorno que você tem que escolher. Agora, para mim, há quase 10 anos, é o risco-retorno negativo que funciona. Eu não consegui suportar o risco-retorno positivo. Mas isso, repito, sou eu. Esse é o meu perfil operacional. Não significa que seja o melhor, mas é o melhor para mim. E se a aula de hoje agregou de alguma forma na sua vida como day trader, se você tirou pelo menos uma coisa valiosa daqui, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. E são as estratégias da versão Next. Ou seja, são as novas estratégias PeelStar que utilizam o indicador e a coloração PeelStar. E uma outra coisa interessante também é que todas essas estratégias aqui são automatizadas. Quando você chegar nesse módulo aqui atrás, olha, configurações dos robôs, você vai encontrar o robô PeelStar 400 versão Next, vai encontrar também o robô PeelStar 500 versão Next, 600 versão Next e também o robô PeelStar 700 versão Next.